Pronto, começou. Bom dia a todos, nós somos do grupo de estudos da Unimar, o GEAL, aí vamos apresentar a palestra comemorativa ao Dia das Mulheres, nesse dia 8. Aí a Luísa vai dar continuidade à apresentação e apresentar a palestrante de hoje. Pode ir, Luísa. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa, sou aluna do 5º termo de agronomia e atualmente peguei o cargo no GEAL, que é o grupo de estudos da Unimar, em grandes culturas. E hoje estamos aqui com a Aline Mariano, e ela é engenheira agrônoma com mestrado em fitotecnia e MBA em gerenciamento de projetos. Ela trabalhou como pesquisadora na área de pesquisa e desenvolvimento de milho, por 5 anos na Syngenta, OGM, e 10 anos na Dow AgroSense. E durante a carreira dela teve muitas oportunidades de assumir diversas posições de liderança, e no campo, no laboratório, onde ela aprendeu muito sobre a importância e os desafios de comunicação. E na Dow AgroSense, ela teve a oportunidade de liderar o projeto de implementação do programa de desenvolvimento da OGMS. E aqui no Brasil, em Sorriso, no Mato Grosso, ela fez treinamento por 3 meses no Havaí, nos Estados Unidos. E em 2019, ela se mudou para o Canadá, onde ela trabalhou como auditora de campos de startups para BASF e Bayer. E desde então, ela se profissionalizou em consultoria de imagem pela Fast Style Institute, Califórnia, e Cool Hunter, coloração pessoal e visagismo, além de workshops, mentorias e cursos na área de negócios lá no Canadá. E atualmente o trabalho dela está em conectar e dividir com as mulheres do agro ferramentas que possibilitam a comunicação leve expressando sua essência. Agora eu vou passar a palavra para a Aline. Bom dia, pessoal, que orgulho, muito obrigada, Luísa, pelo convite, estou muito orgulhosa de estar aqui com todos vocês, é um prazer estar aqui, estou falando aqui de Brandon, Manitoba, no Canadá, né, são 7h30 da manhã agora, menos 18 graus, né, um friozinho gostoso aqui, e vou compartilhar minha tela, né, eu preciso compartilhar, começar a aparecer aqui, para a gente poder falar um pouquinho, então, né, da nossa comunicação e imagem no agro, né. E por que trazer esse tema, né, pessoal? Por que falar de comunicação? Sabe que às vezes a gente se dedica tanto, né, na nossa vida profissional, na nossa vida profissional, no nosso desenvolvimento profissional, né, e muitas vezes a gente ainda sente aquela insegurança de, será que a gente está passando credibilidade, né? E de onde vem isso, né? Então, durante todo esse tempo da minha carreira, eu sempre quis me desenvolver muito, pensando muito em comunicação. Então, quando eu tive a oportunidade de ver esse viés da comunicação na imagem, eu falei, nossa, é uma grande chance de estudar tudo isso e conectar essas duas áreas, né? Porque não é justo, né, que a gente se dedique tanto, se especialize tanto, estude tanto, né, e às vezes as coisas não acontecem ou não rolam, talvez por nossa comunicação não estar tão clara e tão objetiva, né, mas a boa notícia é que existem ferramentas que podem nos ajudar a sermos assertivos, a ter uma comunicação muito leve e eficiente. Então, bora falar um pouco sobre isso hoje aqui, né. De acordo com esse artigo, né, de 2006, muito provavelmente vocês já até me julgaram aqui, né, porque de acordo com esse artigo, nós levamos menos de 1/10 de segundo para julgar as pessoas acerca de simpatia, confiabilidade, competência e agressividade. Olha que legal, gente. E ele fala que esse tempo de 1/10 de segundo, se a gente estender o tempo, só faz com que a gente reafirme o julgamento que a gente fez. Né? Sabe aquela história, né, de que o santo não bateu, que a gente bate a primeira vista ali e não sabe o que aconteceu, mas que alguma coisa mexeu dentro da gente? E segundo esse pesquisador, o Joseph, né, Ledoux, ele é um neurocientista que estuda o cérebro e como que as emoções são processadas.
E de acordo com ele, o que acontece no nosso cérebro é que a gente capta a imagem pelo sistema límbico, que é esse sistema mais emocional, e ele processa aqui antes de mandar as informações para o córtex visual, que é o nosso sistema racional no cérebro. E que tipo de imagem é essa, Aline? São símbolos arquetípicos que a gente fala, né? Mas que símbolos? São linhas, são formas. Por exemplo, linhas retas nos dão sensação de firmeza, linhas inclinadas, a gente fica um pouco em dúvidas, linhas circulares nos dão mais aconchego. Aquele jeito que a gente olha para a pessoa e fala, gostei dela, vontade até de dar um abraço, né? Nossa, que pessoa bacana. Ou aquelas vezes, não sei não, hein? Será? Ou aquela mesmo, nossa, ela tem cara de líder, de chefe, de líder, né? Eu acho que ela é bem poderosa aqui, né? Então, olhando para essas fotos aqui, a gente pode mais ou menos entender de forma simples o que o Joseph falava. Por exemplo, a gente olha para a imagem da mulher e a gente já formou no nosso cérebro aqui uma opinião nossa através das formas e linhas que a gente vê ali. Depois, é mais ou menos que a gente estivesse, assim, fazendo um screening, né? Um limpo, assim, toda a vestimenta dela, para a gente confirmar realmente se aquilo que a gente julgou faz sentido racionalmente para o nosso cérebro, né? E a gente vai buscando pista depois, né, no ambiente que essa pessoa está inserida, onde que aquilo ali está. Por exemplo, se eu julguei, ela tem cara de chefe. Ah, mas é mesmo, olha aqui o lugar, olha a roupa que ela está vestindo, olha a calça, mas esse lugar tá bem chique mesmo, ela deve trabalhar numa empresa famosa. Então a gente vai construindo tudo isso na nossa imagem. Gente, felizmente ou não, nós julgamos pela aparência. E felizmente ou não, nós somos julgados também pela nossa aparência 100% do nosso tempo. Então, cabe a nós, né, tomarmos essa informação, né, que é tão que é já sabida, que a gente sabe que a gente vai ser julgado, e usar isso da melhor forma, né? Aí você fala assim, Aline, mas o que tudo isso tem a ver? Calma aí que eu vou chegar no nosso ponto de conectar tudo isso com a nossa área agrícola de uma forma muito leve, mas para isso a gente precisa entender alguns conceitos, né? Por exemplo, o conceito de moda, né? Que é um conceito que às vezes a gente tem bastante preconceito, né? A gente fala, eu não faço parte, eu não sigo moda e todas essas coisas, mas moda, do latim, significa modo. E eu trouxe aqui duas descrições sobre o termo, que é da Érica Palomino e da Gilda de Mello e Souza, que fala que moda é muito mais que roupa, é o jeito que nós encontramos como sociedade de integrar essa vestimenta, integrar toda essa ferramenta que a gente está usando aqui num contexto maior, que é esse contexto político, social e sociológico que nós estamos vivendo. E eu gosto quando a Gilda de Mello e Souza traz essa ideia de transformação, porque ela é transformação periódica. A moda, ela é de acordo com o que a gente está vivendo no momento. Então, não é só o jeito que eu quero, mas eu também sou estimulado pelo jeito que eu estou vivendo, pela tecnologia que tem disponível, né? Então, por isso a gente pode falar que existem modas políticas, modas religiosas, modas científicas. A moda, como a gente decora a nossa casa, a moda como a gente se veste para trabalhar no campo hoje em dia, a moda de poder usar um esmalte ou não, né, e se sentir bem com isso, mesmo estando fazendo um trabalho de campo e usando uma camisa xadrez ou uma calça jeans, né. Então, pensando nesse conceito de moda, a gente pensa assim, a gente tem que pensar numa visão ampla. Eu gosto muito de trazer a ideia de conhecimento, gente, é muito necessário. Conhecimento expande a nossa consciência e faz com que a gente comece a perceber coisas que a gente antes não percebia. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente detém o poder, né? O conhecimento sempre foi fonte de detenção de poder, né, na antiguidade. E a vestimenta, a nossa indumentária, como era chamada, né? As nossas roupas no passado, sempre tiveram um papel muito importante na nossa sociedade, né? E ela transmitia aquele momento que a gente estava vivendo, desde lá do século XV, quando a gente começou a ter ideia mais do uso, né, dessas vestimentas, para o século depois XVIII, que isso ficou mais eminente na época de Império, depois no século XIX e mais para o século XX. A gente tem que pensar o tanto de tecnologia que foi envolvido, quais eram as necessidades socioeconômicas, o que era imposto na época, né? Desde antes, né, a mulher não tinha vez, não tinha voz, até para agora a mulher já com vez, com voz ativa, né, com direitos alcançados por movimentos que muitas mulheres à frente do seu tempo, né, lutaram para termos, né? A primeira mulher que usou calça, ela foi amplamente esculachada, digamos assim, num termo bem, né, popular.
e não foi aceita, né? Mas hoje nós temos a liberdade de usar calça e de vestir uma vestimenta muito similar à vestimenta masculina, né? E que só foi propiciado lá depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a primeira vez que a gente teve a liberdade de usar um macacão, porque era o uniforme, né, da guarda ali na Segunda Guerra Mundial. Mas aí eu vejo muitas pessoas falando assim, mas eu não ligo com moda, né? Eu gosto mesmo do meu moletomzinho ali, da minha roupa básica e tudo, essas coisas. Mas será que esse moletom seu também não é uma imposição de moda por uma classe? E você não está entendendo sobre isso? Porque na década de 60, as empresas de tecnologia lá no Vale do Silício decretou ali mais ou menos que elas não iriam usar mais os ternos e as vestimentas que eram indicadas como vestimentas de burgueses, por altos bancos, né, da sociedade. Inclusive, tem um CEO, né, que escreveu um livro, que foi o Peter Thiel, e que ele fala, nunca invista num CEO de tecnologia que usa terno. Olha o nível de restrição que estão sendo imposto para a gente, de usar certo tipo de roupa, com como era lá na época do Império. E a gente acha que está sendo uma decisão nossa, porque eu estou só usando isso, mas olha a influência que a gente tem como sociedade, e olha como que a gente, sem pensar e sem entender tudo isso, a gente fica refém nas mãos das pessoas que querem, né, serem restritivas, né? Então, hoje a mulher, ela, apesar de que ela faz esses serviços tão masculinizados, um ambiente muito masculinizado, a gente também pode ter o direito de usar roupas mais femininas, né? Não significa que nós temos que usar roupas tão masculinas, né? E aí eu trouxe só essa historinha aqui para a gente entrar mesmo na nossa área agrícola e refletir um pouquinho, né, sobre da onde vem essa necessidade nossa, né, como a área agrícola, de estar usando aí a camisa xadrez, a calça, né? Será que existe um padrão? Será que existe um arquétipo que está formado na nossa cabeça como indivíduo e que nos faz sentir que é necessário a gente usar esse tipo de vestimenta? E aí eu fui estudar bastante sobre isso, né, e estudando sobre arquétipo, que vem lá do psicanalista de Jung, né, que define o que é isso, Aline? Você está falando grego para mim, o que é arquétipo, né? São padrões que são universais e são partes desse, segundo Jung, são parte de um inconsciente coletivo, ou seja, independente da cultura, do lugar que a pessoa está crescendo e está morando, ela vai ter uma ideia formada sobre aquele padrão. Por exemplo, quando a gente fala mãe, independente se a pessoa está na China, na Ásia, no Japão, nos Estados Unidos, aqui no Canadá, no Brasil, ela já vai ter formado aquele aspecto da mãe carinhosa, a mãe protetora, né? A mesma coisa de um homem sábio, de um herói, que é aquele que luta pelo bem da sociedade. Mas aí eu fiquei pensando, será que existe um arquétipo do fazendeiro? Da onde que a gente tira essa ideia, né? E foi muito engraçado que uma vez eu estava estudando sobre isso, né? E uma vez aqui em outubro a gente tem as festas da colheita, né? E a gente estava numa festa dessa da colheita, que as fazendas abrem as portas, as crianças vão brincar, e de repente minha filha viu de 5 anos, olha para vocês verem, viu um homem vestido que vinha caminhando perto da gente, e ela disse, mãe, é um fazendeiro. E tinha outras crianças ali indianas, chinesas e tudo, e todos começaram a gritar, um fazendeiro, um fazendeiro. E depois daquele momento eu perguntei para ela, mas onde você viu isso? De onde você sabe? Você estudou na escola sobre o fazendeiro, sobre as fazendas, tudo? E ela me disse, não, mãe, eu sei que ele é um fazendeiro. Você não viu que ele estava usando camisa xadrez, chapéu? Você não viu que ele estava de botina? Então, assim, já está formado, mesmo desde criança, esses perfis na cabeça da criança, né? Na cabeça das pessoas, né? Então, o que seria esse arquétipo do fazendeiro? Então, eu fui estudar sobre os artigos, e quando vem na nossa cabeça do arquétipo do fazendeiro, as pessoas descrevem como se fosse aquele cara lá da propaganda da Marlboro, lá dos anos 70, que apesar que não é a fazenda dos anos 70, mas o cara da Marlboro mesmo, que tá ali suado, sujo, que tem o trabalho é difícil, é árduo, mas ele tá lutando para fazer aquele trabalho, né? E aí eu me pergunto, gente, será que hoje nós estamos falando do mesmo personagem? Será que quando a gente fala de fazendeiro hoje, o que vem na nossa cabeça é isso? Quando a gente fala de criação de cavalo, eu acho que hoje a gente está muito mais para uma imagem como essa do que uma imagem dessa, né?
Mas por que fica tão arraigado na nossa cabeça, sendo que nós temos tecnologia para as nossas roupas, né? Tecnologias para as nossas estruturas físicas mesmo hoje. Então, a gente não está vivendo mais essa época, né? Então, a gente não precisa demonstrar como sujo. Mas eu escuto muito de muitas mulheres falando que às vezes são julgadas porque falam, mas você não estava trabalhando no campo, não, olha sua roupa. Mas você não estava suja? Como é que duvido que você estava trabalhando? Será que da onde a gente está tirando isso? Será que não é de um estereótipo tão antigo que faz a gente vivenciar isso nos dias de hoje? Vale a pena seguir isso? E aí você me pergunta, Aline, mas por que a gente segue isso então? Se é uma coisa que já passou, está no passado, e a gente está vivendo hoje o presente. Porque quando a gente fala em padrão arquetípico, a gente também tem aquele senso de pertencimento, né? Eu lembro que na minha época de faculdade, né, há 17 anos atrás, 17 anos atrás, 17 anos atrás me formei, mas lá na época da faculdade, quase uns 20 anos mesmo, a blusa da agronomia era o símbolo da Marlboro. Olha que interessante, gente. Porque quando eu vesti aquela blusa com o símbolo da Marlboro escrita agronomia, eu me senti a propaganda da Marlboro ali como parte desse sistema agrícola. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana da nossa profissão, porque nós temos essa paixão pela agricultura, né? E nós queremos demonstrar isso para as outras pessoas, nós queremos mostrar, eu sou da área agrícola, e eu estou aqui para batalhar para não ter fome no mundo, para trazer um mundo melhor para todo mundo. Mas será que ficar arraigado a estereótipos de imagem e julgar as pessoas a partir disso é uma coisa interessante e inteligente de se fazer neste momento? Eu vou perguntar isso bastante para vocês refletirem sobre isso durante o nosso tempinho aqui. Mas isso aí, então, falando do nosso passado, né? Então, quando a gente fala do nosso passado, a gente tem essa ideia, né, do fazendeiro. E se a gente for pensar no nosso presente hoje, né? Eu trouxe esse termo para a gente falar de presente hoje, que é um termo que a gente usa muito em tendências, né? Para entender tendências, que é o Zeitgeist, que é o espírito do tempo. O que é isso? É um termo alemão que foi criado para definir esse conjunto de características que estão acontecendo em determinada época. E que característica, Aline? Isso pode ser um evento, por exemplo, a pandemia é um Zeitgeist que nós estamos vivendo agora, né? Pessoas podem ser Zeitgeist, por exemplo, Gisele Bündchen era um Zeitgeist dos anos 80, né? O padrão da mulher magra, né, e tudo, que fazia ali a Angel, né, da Victoria's Secret. Então, assim, mas hoje na agricultura, qual que é o padrão que a gente está vivendo? Qual que é o nosso momento do presente, né? Hoje nós estamos na Fazenda 5.0, né? Na coleta de 1 milhão de dados, a gente está recebendo esses milhões de dados, na inteligência artificial, né? Então, vamos pensar como que a nossa imagem deve representar. Engraçado que uma coisa que eu esqueci de falar aqui atrás do arquétipo do fazendeiro, que quando as pessoas definiam o arquétipo do fazendeiro, eles pensavam em pessoas que tinham pouco desenvolvimento intelectual, de acesso a estudo mesmo e a informação científica, mas que tinham alto desenvolvimento de habilidades físicas e contato com a natureza, e aprendeu a entender os fenômenos meteorológicos e da natureza. E hoje em dia, gente, vocês acham mesmo, com toda essa tecnologia que nós estamos vivendo, com todos esses estudos que nós temos acesso dentro das universidades, aí como vocês, que nós estamos passando essa mensagem de que nós não temos essa imagem, esse acesso intelectual com esse tipo de vestimenta? Não é bem isso, né? Mas então, Aline, beleza, vamos pensar também de outra coisa, né, além das Fazendas 5.0, já no nosso futuro, né, nós passamos aí, eu acho que a maioria de vocês, né, vivenciam, e eu, assim como eu tive a oportunidade de experimentar durante essa minha carreira, a 4ª revolução agrícola, né, o grande uso das sementes, fertilizantes, né, as máquinas autônomas aí, né, e a inteligência artificial tomando conta. Eu trabalhei no Mato Grosso, pude ver isso, né, com os meus próprios olhos, essa colheita grande, né, de muitas máquinas agrícolas. Trabalhei num laboratório onde tinha alta tecnologia, os equipamentos eram os mais modernos que tínhamos no mercado, e a gente fazia todo o screening ali, né, das plantas, selecionados para o melhoramento, e avaliávamos, né, naquela época, mais de 1 milhão de dados por ano, né? 1 bilhão de dados por ano. E isso, assim, é uma revolução muito grande, né? Como pessoa, e se a gente pensar no espírito do tempo que a gente está vivenciando,
e pensar, será que eu preciso ali de todas essas experiências que eu passei no momento, tá usando ali aquele arquétipo do fazendeiro, aquele tipo de vestimenta, aquela imagem, tá, se eu não tiver de botina suja, as pessoas não vão me considerar como competente? Ou como que será que as pessoas, né, vão cobrar de mim uma imagem passando por tudo isso, né? Isso que nós temos que pensar. E aí, falando mais um pouquinho sobre isso, indo um pouco mais a fundo, falando do arquétipo, tem um report, né, um relatório que foi feito pela uma instituição financeira aqui do Canadá, que é o RBC, falando do fazendeiro 4.0 também, né? E isso é muito recente, lançado agora em 2019, e fala quais são os novos arquétipos do profissional do agro, né? Olha que interessante. Então, quer dizer que eles já consideravam o arquétipo do fazendeiro antigo, né? E agora nós estamos pensando em novos arquétipos. E como que eles desenvolveram esse relatório? Foi baseado em tudo que eles coletaram de informações, por exemplo, como que os estudantes hoje, né, estão se formando, como que o fazendeiro está se desenvolvendo, né, como que a tecnologia está sendo entregue hoje em dia, e eles criaram, né, essas 5 personalidades aqui, né, que é o decisor, o facilitador, o especialista, o fazedor e o conselheiro. E o decisor seria, assim, o dono da operação agrícola, né? E no futuro, gente, a cada dia mais, a partir daquele ano, né, de 2019, hoje a gente já está vivenciando esses profissionais no mercado, ele tem um foco mais crítico, uma compreensão muito mais aberta. O facilitador já é aquele cara que entende muito de sistemas automatizados. Ele no artigo ele até fala que o facilitador ele vai vir de várias áreas para complementar a área agrícola, como a área de ciência da computação, a área de engenharia, e esses profissionais vão estar cada vez mais integrados com o setor agrícola. O especialista, que tem essas habilidades técnicas, né, altamente refinadas, que podem ser específicas da fitotecnia, do manejo pecuário, mas também no cumprimento de regulamentações, para atendimento de regulamentações, patentes de propriedade intelectual vinda do governo. E o fazedor, né, que é aquele que hoje toma conta da sua propriedade rural, mas que também, às vezes, é muito contratado como sazonal, né, o profissional sazonal. Cada dia mais esse profissional, ele está entendendo de tecnologia, de inteligência mesmo artificial, e tem contato a essas ferramentas, né? E o conselheiro seria aquele especialista também que é altamente qualificado e experiente, que presta essas habilidades aos gerentes da fazenda, aos gestores do trabalho agrícola ali, apenas dando conselhos, né? Trazendo informações de fora para esse pessoal. Olha, gente, o nível, né, desses profissionais. E aí a grande pergunta que não quer calar é: será que esses profissionais precisam estar usando aí camisa xadrez, botina suja, para provarem o valor deles, para provarem que eles são profissionais do agro, que eles têm orgulho de fazerem parte do agro? E será que, qual que é o tipo de vestimenta, como que eles têm que se portar, e o que a imagem deles vão passar para mostrar essa competência que eles estão tendo, né? E é isso que a gente tem que pensar, né? Para onde a gente quer ir, né? Qual que é o nosso objetivo? Para onde que a gente quer chegar com a nossa imagem, né? Porque isso é que vai gerar, então, essa autossegurança que a gente tem com a nossa imagem, né? Mas aí você me pergunta, então tá, Aline, como que eu vou fazer? Você tá me falando aí esse monte de coisa, eu entendi e tal, que a gente já não tá mais na era, né, da nossa, de ficar só com a botina suja. Gente, não é que estou julgando que é ruim ficar assim, até porque tem momentos no nosso trabalho que nós realmente vamos precisar, sim, usar essa nossa vestimenta, que a camisa xadrez faz sentido, que uma outra camisa de manga comprida faz sentido, que nós estamos trabalhando no sol e que nós vamos estar realmente sujo, mas a gente tem essa percepção de que a gente pode mudar, que a gente pode passar de um lado para o outro, que a gente pode estar preparado quando a gente vai para um escritório, quando a gente vai encontrar um cliente importante, eu falo que é tão simples, né, às vezes deixar uma camisa no carro para a gente fazer uma troca ali, de repente para o momento que a gente for, é a nossa imagem que importa, né, é a nossa imagem que está falando pela gente ali,
né? Então, pensar sobre isso, reflitam sobre isso, porque isso tem um impacto enorme no futuro, né? E na profissão da gente. Já ouvi muita história de que a pessoa não vai ser promovida porque não tem perfil. Mas como assim não tem perfil? Não tem perfil, o perfil dela é mais ficar lá, ali mesmo no campo, então ela não vai ser promovida a um diretor, a um presidente, porque ela não tem aquele perfil. Será que ela não está usando as vestimentas adequadas? Né? Então, pensar sobre isso. Então tá, Aline, mas como é que nós vamos fazer para buscar, então, tudo isso, né? Para mim entender como que a minha imagem está passando e para mim melhorar essa comunicação da minha imagem nesse nosso ambiente agrícola agora, né? São 3 coisas que eu acho super importantes. Nosso ABC, né? Como da comunicação. O primeiro, como você se percebe. O segundo, como você é percebido. E o segundo, como você apresenta o seu eu para os outros. É super engraçado que tem artigos também, até eu estava lendo esses dias para trás, acho que de Harvard, falando sobre que existe um leque muito grande dos profissionais no mercado de trabalho, de como eles se percebem e como eles realmente são percebidos, né? Então, pensar nisso, na verdade, às vezes eu me percebo de um jeito, mas as pessoas me olham de uma maneira totalmente diferente. E, infelizmente, gente, um pouquinho de água. Isso é uma coisa, assim, que é complicada, porque não depende só de mim, não é só um processo do indivíduo, mas depende da nossa experiência social, de como a gente está vivenciando, né, este momento aqui de contato com as outras pessoas, qual é o ambiente que a gente convive, com quem a gente fala, né, com as pessoas que a gente comunica. Mas, quando você para pensar nesses 3 pontos aqui, você tem uma grande chance de repensar e usar com estratégia a sua imagem. Então, vamos falar desses 3 pontos aqui um pouquinho? A importância da autopercepção, né? Como é importante esse processo interno e essencial do ser humano, porque hoje a gente vive numa instabilidade econômica global, questões importantes, tudo muda muito rápido. O ambiente se a gente não tem uma autopercepção de por que eu me comporto daquela maneira, a gente fica muito à mercê dos eventos e dos acontecimentos que hoje em dia estão muito voláteis, né, na nossa sociedade, né? E aí eu trouxe aqui essa imagem, por exemplo, porque às vezes a gente tem lá uma influencer ou alguém que fala assim, o legal é usar um blazer cinza para ir para o trabalho, porque o blazer cinza passa credibilidade. Mas que blazer cinza? Olha aqui a possibilidade de blazer cinza que nós temos e olha a complexidade de mensagem que cada uma está passando utilizando o blazer cinza. A pergunta mais importante é: quem é você no blazer cinza? Quem sou eu? O que eu quero passar de mensagem? O que eu acredito? Quais são a minha essência como pessoa que eu posso transpor através da minha vestimenta? Será que eu estou fazendo isso por mim mesma? Eu estou deixando à mercê do mercado, à mercê de estereótipos, à mercê de algumas outras informações que chegam para mim e definam o que eu vou usar ou não como sociedade. Aí eu trouxe aqui para vocês até de exemplo, né, o TED Talks aqui, quem não assistiu, eu super recomendo que assista, de 2005, do Barry Schurtz, do Paradoxo das Escolhas, né? Ele é antigo, esse TED Talks, mas vale muito a pena. Porque será que a gente tá assim, tudo tão complicado, porque tem tantas escolhas, e isso confunde a gente, faz que a gente fique frustrado mesmo, né? Mas a gente precisa se auto-entender, entender o nosso propósito como pessoa aqui, para que a gente possa estar firme nesse propósito e não desviar da nossa essência. Senão a gente fica sendo, né, como palha ao vento, né? E aí, depois, como você é percebido, né? Quantas pessoas, né, que está ali como um cachorrinho mesmo e estão se olhando no espelho como leões, né? Será que você é percebido dessa maneira? Eu trouxe aqui esse artigo, também da Harvard Business, que fala sobre isso, né? E ele dá os passos que você deve fazer para você entender como você é percebido. Eu trouxe para vocês esses passos do artigo. Inclusive, existe uma análise hoje, né, na parte de humanas. Eu tive a oportunidade de fazer essa análise, que chama análise avaliação 360, e é uma análise muito bacana. Até hoje, eu acho que eu colho muitos frutos dessa análise de feedback de 360 que eu fiz, então eu super recomendo, que é bem o que o artigo pede. Então, o que você vai fazer? Selecionar 5 pessoas, né, e essas pessoas têm que ser pessoas que convivem com você. Não vale ser pessoa da sua família ou seus amigos, né? Mas pessoas que trabalham com você diretamente,
ou você tem o seu subordinado, o seu líder, as pessoas que são seus pares, né? As pessoas que trabalham indiretamente, mas que recebem alguma coisa de você e tudo, tem contato com você no trabalho. Depois que você selecionar essas 5 pessoas, marque um horário para falar com elas presencialmente, né? E façam apenas 2 perguntas. Gente, olha que interessante. 2 perguntas para você entender como você é percebido. Qual a percepção geral das pessoas sobre você e o que você poderia fazer diferente, né? Olha para você ver, ouvir das pessoas é muito importante. Né, entender o que as pessoas, como a gente é percebido, é muito importante. E aí, finalmente, ele fala, gerencie sua reação, porque realmente, às vezes, a gente não espera ouvir aquilo. Às vezes a gente está se olhando no espelho como leão e as pessoas estão nos vendo, né, como esse cachorrinho, né, aqui da imagem. Então, façam esse exercício, entendam como vocês são percebidos, porque isso vão dar para vocês essa bagagem de pensar onde vocês têm que trabalhar a imagem de vocês, né, a comunicação mais efetiva de vocês. E aí depois a gente passa, né, para essa última etapa, que é essa autorrealização, vem muito da união desses 2 pontos, né? De como eu me percebo, como as pessoas me percebem e como eu gostaria de ser percebido pelo mundo, como eu gostaria de ser lembrado pelo mundo, né? E assim, gente, todos nós estamos em processo de evolução, todos nós estamos aqui evoluindo, desenvolvendo, né? Explorando a cada dia mais essa nossa capacidade de aprender e de sermos pessoas melhores. Então, quando a gente entende que a gente tem essa capacidade de evoluir e de fazer diferente as coisas para alcançar sucesso, a gente vai crescendo, né? Aos poucos a gente vai crescendo, a gente vai mostrando mais para o mundo a nossa identidade, a nossa essência, e isso é muito importante, porque a gente vive se questionando, né? Como que eu vou expressar, então, nessa sociedade, a minha essência? Então, se a gente tem essa visão, né, de como eu sou percebido e o que eu quero passar pelo mundo, fica mais fácil a gente olhar para dentro e falar assim, nossa, eu sou a Aline, essa é a minha essência, eu quero passar esse meu eu para as pessoas, né? E a gente não fica à mercê das pessoas. Ah, se você não usar esse tipo de roupa, você não passa credibilidade. Ah, se você sei lá, usar um batom ou um esmalte, você como mulher no campo, você não passa credibilidade, que as pessoas... E não é isso, né, gente? Pelo amor de Deus, nós estamos aí no século XXI com pensamentos de século XV, que é isso, sobre vestimenta, né? Que existem coisas taxativas. E aí, quando a gente não tem essa autopercepção, quando a gente não tem essa avaliação, a gente cai nisso, né? Ah, você tem que se policiar, porque você não pode ser você mesmo, você não pode... Já ouvi muito isso, você não pode rir muito, né? Porque se você rir, muitas pessoas vão achar que você não tem credibilidade. Será que é por aí, gente? A nossa imagem é por aí? Será que a gente não está se confundindo, né? Muitos valores. Então, quando a gente não conhece tudo isso, quando a gente não conhece essa história de imagem, da importância da nossa imagem, daquilo que a gente está passando, a gente fica, cai nessas ciladas, né? E das pessoas atropelarem mesmo a nossa essência. Aí chega uma hora que dá aquele vazio, você fala assim, poxa, quem sou eu, né? Por que eu estou agindo dessa maneira? Por que, né, que eu estou sendo representada nessa sociedade dessa forma, né? E aí eu finalizo aqui com vocês, né, falando que a autoconfiança é igual a segurança, que é igual a emoção positiva e igual a melhor desempenho. Ou seja, se nós não transmitimos a nossa autoconfiança através das nossas vestimentas, alinhado com o que a gente fala, com o nosso comportamento, com a nossa especialização, com tudo aquilo que a gente estudou, a gente fica à mercê do vento, né, das coisas que acontecem na nossa sociedade, né? Então, agradeço bastante essa oportunidade de falar um pouquinho sobre vocês. O assunto é extenso, a gente poderia ficar aqui longas horas, né, falando especificamente de cada quesito, né, da nossa imagem, mas eu quis trazer para vocês aqui esse overview, né, de expansão de consciência, para vocês começarem a pensar sobre o tema e começarem a colocar em prática mesmo com essas dicas que eu trouxe. E aqui estão os meus contatos, né, fico à disposição para qualquer dúvidas, perguntas. Entrem no canal do YouTube, tem bastante vídeo, tem um vídeo só de bastante tempo falando sobre o arquétipo do fazendeiro, de como ser livre com esse dress code agora, né, que nós temos, e eu tenho colocado bastante vídeos lá. Tem o meu Instagram também, Aline Mariana Imagem Profissional, totalmente focado para a nossa imagem, né, como mulheres do agro, mas que não deixa de ser importante, né, também para os homens pararem e refletir também sobre isso, né, sobre a sua imagem como profissionais do agro também, tá bom? Agradeço muito, Luísa.
Não sei se você quer entrar, se tem alguma pergunta. Oi! Nós que agradecemos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat, que a Aline está disponível para responder. E tem o link para o certificado já ali no chat. Não sei se já foi. E eu vou colocar algumas perguntinhas aqui, Aline, se você puder responder para a gente. Sim, com certeza. Acho que eu vou parar de dividir a tela. Você vai tirar a tela? Pode parar. Deixa eu ver aqui. Isso. E a gente passa para cá. Uhum. Sim. Não sei, apareceu aí para você? Sim, sim. Qual o maior desafio que pode ser encontrado dentro do agro para a mulher? Gente, essa pergunta do milhão, hein? Essa é a pergunta que vale 1 milhão, essa pergunta, né? A pergunta do milhão, adorei, né? Hoje, assim, eu tenho conversado bastante com bastante mulheres, né, a respeito sobre esses desafios, né? E eu acho que existem muitos desafios. É um ambiente, sim, masculinizado. Nós já alcançamos muito, já desenvolvemos muito de quando eu comecei lá atrás para hoje. Nós já temos muitas mais oportunidades para as mulheres no mercado, mas ainda encontramos desafios, né? Ainda encontramos comentários desse tipo que eu falei para vocês, né? Ah, você tá de unha feita, mas peraí, então você não é do agro, né? Mas você tá arrumada? Você tá arrumada? Duvido que você tá. Então, assim, eu acho que hoje, dentro do que eu tenho estudado bastante, nós mulheres expressarmos nossa essência, de sermos nós mesmos, de termos a nossa vaidade expressa ali, sem sermos julgadas com menos credibilidade ou com menos poder de executar as nossas tarefas, né? Porque nós somos mulheres, porque nós estamos arrumadas. Gente, nós usamos batom, nós vestimos de vestido, nós gostamos de ser assim, porque se a gente perde a nossa vaidade, a gente perde a nossa feminilidade. Então a gente está deixando de ser mulher para ser o homem do agro. E não é isso que a gente quer. A gente quer ser respeitada como mulher do agro, né? Sim, a gente acaba perdendo o nosso brilho, né? Exatamente. A nossa essência. Então, não perder a sua essência. Nunca perca a sua essência. Se você gosta de passar um esmalte vermelho... Eu lembro que tinha uma época que eu falava assim para os meus... eu trabalhava com um time bastante grande. Eu falava, gente, não venho no sábado, né? Na área da pesquisa. Aí eles, porque ali sábado é a gente fazer unha. Né? Sábado eu vou fazer minha unha. Uhum. Então, não ter vergonha da nossa essência feminina, sabe? Sim. Tem mais uma. Se eu sofri algum tipo de preconceito ou machismo no início. Graças a Deus, assim, eu nunca sofri nenhum tipo de, digamos assim, assédio, nunca tive esse problema, sabe? Sempre fui muito respeitada, tive sempre os desafios, mas ali com respeito, eu falo assim que, nossa, tenho muita sorte, vejo muitas mulheres relatando muitos fatos que me chocam até hoje, que a gente pensa que não existe, mas existem, gente... E eu acho que nunca vai parar de existir, assim, né? Sempre vai ter alguém que vai... Tipo, não só homem, mas mulher também. Às vezes não enxerga que a gente tem que unir nossas forças para ajudar uma a outra e acaba, igual você falou no começo, julgando. Exatamente. Aí eu acho que dói mais, né? Porque você ouvir de um homem, às vezes, até tudo bem, mas você ouvir de uma mulher, mas você tá de batom, mas duvido, você tá tão limpinha, duvido. Gente, mas você também é mulher, você tinha que estar ali para me entender. Fala, que linda, arrasa, isso mesmo. Onde você comprou esse batom? Vou comprar um igual, né? E eu acho assim, que os piores preconceitos e machismo são aqueles, assim, vindo de brincadeirinhas, né? Às vezes, ou até aquele tapinha nas costas, fala assim, ela já é como um homem no meio da gente, né? Gente, isso dói, nós não somos homens, né? Nós estamos aqui para ser mulheres do agro. Com certeza. Então, assim, esse tipo de brincadeira, às vezes, vem assim, Aline, não pode falar isso aqui perto dela mesmo, porque ela já é como um homem. Oi? Oi? Assim então, mesmo. assim, essas brincadeiras, às vezes, machucam, eu acho que faz a gente ainda valorizar mais a nossa essência. Hoje eu vejo muito isso. Tem outra aqui. Quais desafios que você consegue enxergar que ainda existe muito em relação à desvalorização da mulher no mercado de trabalho e no meio do agro? Sabe, gente, eu acho que eu vou bater nessa tecla da essência, sabe? Essa nossa essência, né? Esses dias eu vi
uma hashtag até no LinkedIn, né, de uma menina que eu até eu dividi também, que é hashtag agro sem rótulos, né? É essa rotulação que agora eu expliquei para vocês, que vem lá do arquétipo do fazendeiro. Agora vocês sabem, quando alguém fala para vocês, ixi, isso aí é lá do arquétipo do fazendeiro, já sei por que existia isso, para mim não faz sentido. Hoje, se eu quiser usar, eu vou usar no momento que é propício para mim, mas para mim não faz sentido hoje no dia atual. Eu acho que essa desvalorização vem mesmo, às vezes, talvez da nossa falta de mesmo de empoderar essa nossa essência, sabe? Da gente, talvez, querer se transformar como homem do agro, e, na verdade, não é isso, né? A gente, de novo, eu vou falar muitas vezes a mesma coisa, parece meio a mesma coisa, mas não é. Pensem sobre isso. Se a gente consegue se expressar nós mesmos, se a gente apoia umas às outras mulheres a serem as mulheres do agro mesmo, se a gente elogia mais, eu estava falando sobre isso numa live esses dias para trás, a gente às vezes se policia muito para elogiar, a gente economiza elogio, sabe? Então elogia as mulheres, sabe? Lute ali com as mulheres de um lado positivo, porque na hora de criticar talvez é fácil, mas elogia, fala, nossa, que linda que você estava, você arrasou naquela apresentação, sabe? Somos mulheres, então tirar esses estereótipos de que nós temos que vestir roupa de homens para estar no meio de homens. E os homens já têm nos respeitado bastante. Será que nós, mulheres entre mulheres, estamos nos respeitando também? Mas, assim, lembra, gente, que a gente também vive em sociedade. Existem alguns parâmetros que a gente tem que seguir. A gente também não dá para ir no campo, ou, dependendo do trabalho, ainda é um dress code profissional. Nós também estamos no meio profissional. Então, a gente não pode, às vezes, usar uma roupa muito sensual. Você quer ver só um exemplo de mais uma coisa, que a gente fala muito de sensualidade, né? E às vezes a gente deixa, às vezes, essa sensualidade mais aflorada, com roupa mais justa, porque a roupa mais justa traz essa valorização para o corpo. Se eu estou aqui falando para vocês hoje com um decote muito profundo e com uma roupa muito justa, vocês vão prestar atenção mais no decote, instintivamente, do que no que eu estou falando. Isso não é culpa de vocês, porque vocês julgam, que vocês estão falando mal de mim, que vocês não gostam de decote, mas porque o nosso olho vai ser chamado a atenção para lá. E eu falo isso, a gente direciona o olhar das pessoas. Você decide para onde as pessoas vão olhar, se você quer que as pessoas prestem atenção no que você está falando, se você quer que as pessoas... Então, você decide com a sua imagem, não tanto que isso é poderoso, né? E a gente, sabe, entender esses desafios de comunicação é muito fundamental, né? Sim, com certeza. Tem um comentário muito legal aqui do Vinícius Henrique. Vou colocar ele aí, ó. Ah, tá. Vou ler aqui. Bom dia, feliz Dia das Mulheres. Parabéns por mostrar a força das mulheres no agro, que você sirva de inspiração para as nossas futuras agrônomas. Afinal, o lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente. E é de batom, e é arrumada, e é linda e maravilhosa. No comentário. Exatamente. De milhões. Exatamente. É isso mesmo, Vinícius. É bom ouvir isso, tá vendo? E a gente já está nesse pensamento. Esse é um pensamento que acompanha essa agricultura, essa quarta evolução agrícola, fazenda 5.0 que nós estamos vivendo até hoje, né? Então, nós temos que acompanhar esses pensamentos, né? A nossa evolução social. Sim, com certeza. Agora, fugindo um pouco, Aline, fala um pouquinho das culturas aí do Canadá, como funciona. Eu fiquei curiosa. Ah, legal. Você quer falar assim, sobre as culturas agrícolas, sobre assim, como é plantado, os plantios, ou sobre a cultura assim, de trabalhar mesmo, assim, do... Não, pode ser a cultura agrícola, como funciona, por conta que aí neva, né? Sim, nós estamos agora no período de neve, né? São 6 meses de neve. Existe esse período de janela, né, agrícola, né, que começa agora na nossa primavera e no verão aqui. Então começa a derreter a neve, né? A neve é a que irriga o solo aqui para começar a plantar, né? E geralmente eles plantam. Existem algumas particularidades aqui. Esses dias para trás eu postei uma sequência de stories falando das fazendas, mostrando umas fazendas aqui perto. E assim, algumas coisas que eu acho super interessante, por exemplo, mais de 85%, né, das fazendas aqui possuem silos dentro das fazendas, então eles têm um poder de negociação dos grãos muito grande, porque eles conseguem armazenar os grãos deles, né, e coisa que às vezes no Brasil é difícil, porque tem que produzir e vender logo, então a negociação fica à mercê do mercado naquele momento. Outra coisa existem muitas mulheres, acho que a proporção de mulher
no mercado aqui, eu vejo que é um pouco maior, né? Eu trabalhei grande parte da minha área reportando ao pessoal dos Estados Unidos, grande parte da minha carreira reportando ao pessoal dos Estados Unidos, e aqui também eu tive a oportunidade de perceber isso mesmo, né? Mas existe também essa igualdade, as mulheres são tratadas da mesma forma, as meninas que eu encontrei cuidavam aqui elas faziam todo o preparo, né, nas empresas, das sementes, elas mesmas subiam no trator, que cuidava de tudo, né? Então, às vezes, uma pessoa faz muita coisa porque tem muita disposição de tecnologia ali, né? Então, precisa de menos pessoas para gerenciar aquilo ali, né? Então, tem bastante tecnologia, sim, eles têm bastante acesso a informações como mercado financeiro, né? Eu vejo isso pelo meu esposo, hoje ele faz esse trabalho mais de conselheiro, ele presta, olha para você ver, ele tem uma função que é prestar conselho para os fazendeiros, né? Sobre mercado futuro, sobre negociações de grãos, né? Assim, para mim é muito, muito diferente, né? Tudo isso. Isso. E aí, aqui na cidade que a gente está, a gente fala que é a cidade do trigo, planta-se bastante trigo. Eu vi bastante campos de canola, de barley, que são culturas, né, oleaginosas, e são culturas, como é que fugiu o nome aqui agora? São culturas que fazem a cevada e tudo essas coisas, tem bastante por aqui, né? Trigo, a canola, que o Canadá é o grande produtor de canola, né? Desenvolvedor de canola, né? Do mundo. Então, tem bastante essas culturas e o resto o Canadá importa bastante. Então, ele tem uma dependência, né, de alimentos dos outros países muito grande, né? Nossas frutas, os nossos alimentos vêm tudo de fora mesmo, né? Outra coisa super importante que tem aqui no Canadá, que eu acho bacana de falar, é a malha ferroviária, né? O transporte ferroviário, faz com que a logística, né, funcione de uma maneira também, às vezes, mais eficiente, né? Sem muitas perdas, né? Então, tem uma malha ferroviária muito eficiente, né? Dentro das cidades mesmo, os trens passam dentro da cidade, é super comum, né? A gente está fechado na rua, esperar um trem passar, e passa bastante, e é muito comum a gente ver trem dentro da cidade, né? Sim. Muito bacana. Acho que acabou aqui, Aline. Queria agradecer você, sua presença, sua palestra, foi muito boa, foi excelente. A gente amou que você tenha inspirado muitas mulheres aí. E vai ficar salva a palestra, se você quiser publicar no seu Instagram, para o pessoal estar assistindo também. Sim, vou sim, eu agradeço novamente, gente. E deixo aqui, assim, a minha mensagem, qualquer coisa também entre em contato comigo, mas é isso, não deixamos de expressar a nossa essência como mulheres. Pensem na essência de vocês, naquilo que vocês querem apresentar. Meninos também, pensem na essência de vocês, no que vocês querem demonstrar como pessoas no mundo, como propósito, porque de nada adianta, né, a gente passar nesse mundo batido, né, e a gente já tem essa função, né, da área agrícola, da gente passar matar a fome do mundo, que já é tão importante, mas também a gente tem o nosso propósito individual como ser humano, né, de impactar as pessoas à nossa volta, no nosso dia a dia, né, não deixem de elogiar as outras pessoas, não deixem de fazer o bem a cada dia. Hoje é um dia especial que a gente já faz isso de praxe, mas aproveita então que a gente fica sem graça de elogiar as mulheres outros dias, então não deixe de elogiar hoje não. Elogia uma mulher, mas elogia que ela tá bonita. Elogia que ela tá bonita. Não fala Feliz Dia das Mulheres, não. Elogia, nossa, que linda que você tá hoje, porque nós mulheres gostamos disso, né? Sim, gostamos de nos sentir bonitas, lindas. Então fala, nossa, que linda que você arrasou hoje você tá linda, né? E que nós possamos realmente, juntas, mulheres, inspirar outras mulheres a cada dia mais, trazer nossa essência para o agro, trazer essa importância nossa como mulher de acolher o agro também e formar essa força, né, junto com os homens aqui, da agricultura cada dia melhor, mais desenvolvida, né? Com certeza. Luísa, que prazer te conhecer. Um grande abraço. Meu. Gente, e um beijão. Estou à disposição de vocês sempre, tá bom? Grande beijo. Gratidão. Beijo, obrigada, viu, Aline? Eu vou deixar a rede social dela lá no Instagram do GEAL, pessoal. Quem quiser estar entrando em contato, tirar dúvidas, é só conversar com ela. Tá bom. Muito obrigado. Obrigada, Aline. Beijão, prazer te conhecer. E até a próxima. Até a próxima, gente. Isso.